Boa tarde, pessoal. Vocês que já estão aí, boa tarde. Vamos dar início a mais uma live aqui do Top Class. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aí, gente, já aproveita para convidar os amigos, convidar aí o pessoal para estar participando da live juntamente conosco. Já manda aí o aviãozinho para a galera e convide a todos para participar juntamente com a gente. Bora! Gente, vocês, boa tarde, Karina. Eu acho que é Karina. Gente, vocês que já chegaram aí, aproveita para me falar se vocês estão conseguindo me ouvir bem e se também a imagem tá boa aí para vocês, tá? Já aproveita e me falam aí se vocês estão me ouvindo bem. Hoje a gente vai fazer uma live de decoração de bolo. Uma proposta bem bacana que eu tô trazendo para vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Thelma Santos. Boa tarde, Roseli. Thelma Santos, falo aqui de Belo Horizonte. Ai, que bom. Falo aqui de Belo Horizonte. Aqui em BH eu trabalho com bolos e doces personalizados. E estou aqui, né, no Top Class desde 2017. Já tem bastante tempo, né? Sou veterana aqui. E hoje vou estar representando, né, a empresa Tavares Boards, que fabrica aí os cake boards de MDF, produtos de MDF e também de acrílico. Olha que linda essa espátula que a gente vai usar hoje, tá? Vou mostrar pra vocês. A gente vai usar algumas espátulas hoje para eu apresentar para vocês a proposta de trabalho, né, da Kelly, que é quem faz, olha, esses detalhes maravilhosos. Olha aqui, tá escrito Feliz Aniversário. Esse aqui é prateado. E ela faz, gente, das cores que vocês desejarem também. Ó, além disso, tem essas mini espátulas também. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Que dá pra gente fazer, olha, trabalho super bacana nos nossos bolos. Quem trabalha na confeitaria, na decoração de bolo, tá? É assim, são produtos que são necessários pra gente e que eu tenho certeza que vocês vão amar. Desde já agradecendo, né, a toda a equipe Top Class por mais esta oportunidade de estar novamente, né, aqui juntamente com vocês. Muito obrigada aí a todos que já estão aí na live, tá? Muitíssimo obrigado. Lembrando que quem tá na live que ainda não me segue, aproveita para me seguir. Meu Instagram é @thelmasantoscakes, tá? @thelmasantoscakes, tudo junto, tudo minúsculo, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar hoje, né, decorando um bolo, é um mini bolo. Aqui, ó, a gente tem esse cake board de 15 centímetros, tá? Então a gente vai fazer mini bolos mesmo. Não é, gente, o bento cakes, é um mini bolo mesmo, tá? Mini bolo decorado, que aí vai servir pra vocês colocarem em caixa de presente, presentear individualmente. Às vezes as pessoas pedem, eu quero só um bolinho mesmo, só pra fazer de lembrança, só pra presentear alguém. E muitas vezes a gente fica sem ideia de como tá decorando, ou então de como fazer esse bolo. Então eu vou trazer uma proposta aqui pra vocês, utilizando um bolo, olha aqui, de 10 centímetros, tá? Ele tem 10 centímetros de altura e 10 centímetros de diâmetro, tá? Então a gente vai decorar esse bolinho hoje. E depois eu vou passar pra vocês a receita que eu utilizei pra fazer a massa desse bolo. Ela me rendeu 3 bolos desse, tá? Então eu dividi a massa em 3 quantidades iguais e ela me rende 3 bolos desses.
E ele cresce, gente, até aqui em cima, tá? Ele cresce bastante. Essa massa, ele cresce bastante, é uma massa assim, coringa, super fácil, que vocês vão conseguir, assim, fazer sem grandes problemas, tá? Boa tarde, Rosiana. Deixa eu pegar aqui a minha bailarina. Olha esse cake aqui também, que lindo. Adoro ele. Então a gente vai começar. Aqui eu já tenho meu bolo, já tá recheado, molhado. Já deixei ele descansar na geladeira. E a gente vai desenformar esse bolo agora, tá? Ele é um bolo de 10 centímetros, como eu falei pra vocês. Eu fiz e parti ele com duas camadas de recheio, tá? Eu não fiz com uma camada só, porque eu queria um bolo mais alto, eu queria bolo mesmo, tá? Vou passar aqui um pouquinho do chantilly só pra grudar. Ó, tá vendo? É bolo mesmo. O recheio desse bolo, gente, eu fiz recheio de limão e essa primeira camada aqui, ó, eu coloquei chocolate picado. Tá vendo que tem esses marronzinhos aqui? Esses marronzinhos é chocolate que eu coloquei, tá? Então, a massa é massa básica de baunilha, mas essa massa vocês também podem saborizar com chocolate ou acrescentar um outro tipo de sabor, colocar geleia para saborizar, que é uma massa assim, bem coringa mesmo e bem prática, tá? Ela fica, ó, super macia, tá? É um macio e não é aquele macio esponjoso, tá? Ela fica estruturada. É uma massa bem estruturada, tá? Que a gente vai trabalhar com ela hoje. E além disso, é uma massa também que vocês conseguem usar para tá fazendo, para cobrir com ganache, para cobrir o bolo com pasta americana, porque ela é bem estruturada mesmo, ela é bem resistente, ela aguenta bastante, tá? Então a gente vai começar aqui o nosso trabalho. Eu já deixei batido o chantilly para vocês. Já teve algumas outras lives minhas que eu mostrei como é que eu faço o meu chantilly, tá? Eu utilizo o chantilly líquido, preparo para chantilly líquido e glacê real. Depois eu vou passar para vocês, quando a gente fizer as receitas, vai as receitas com as proporções direitinho para vocês. Aqui eu tenho meu chantilly, já tá batido, já tá hidratado, tá? Eu vou passar uma leve camada nele, somente para poder aderir todo o processo aqui. E tirar, né, as faísquinhas do bolo que pode ficar na hora que a gente passa a espátula. Então eu gosto sempre de estar cobrindo o bolo com essa pré-camada de cobertura antes de iniciar o trabalho com a decoração final. Então, ó, aqui não tem segredo. Como é um bolo pequeno, é o tipo de bolo que você vai conseguir fazer, assim, para datas comemorativas, que é quando a gente faz uma quantidade maior de determinados produtos. Então, vocês podem estar fazendo para datas comemorativas e decorando, criando, né, uma decoração específica para cada data. Criar um produto aí específico, né, para aquela data, para determinada data, e fazer por produção. Essa massa vocês podem congelar, quem trabalha com bolos congelados, essa massa ela aceita muito bem o congelador, tá? Vocês podem congelar e fazer à medida que vai aparecendo aí as encomendas. Então o primeiro processo que eu já fiz que foi passar essa pré-cobertura de chantilly na nossa
pasta no nosso bolo, né? Feito isso, nós vamos cobrir o nosso bolo com o chantilly também. Toda vez que eu vou... Deixa eu arredar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, toda vez que eu vou trabalhar com o chantilly, é sempre bom, antes de vocês iniciarem o processo, misturar bastante, ó. Misturem bastante o chantilly de vocês para quebrar todas as bolinhas de ar que porventura possa aparecer quando vocês estiverem fazendo o bolo de vocês. Então, fez bateu lá o seu chantilly ou chantilly, é só dar essa misturada. Fazendo assim, muitas vezes a gente nem precisa de hidratar, tá? Você deixa ele descansar ali um pouquinho e depois só dá uma mexida. E normalmente quase que a hidratação é bem pouquinha mesmo, tá? Só mesmo pra dar um toque final, pra ele ficar mais aveludado, pra ele poder ficar mais lisinho. Ó. Tá vendo? E aí a gente vai começar o nosso processo para cobrir o nosso bolo. Para cobrir o bolo com o chantilly, vocês podem fazer de duas maneiras. Pode vir direto com a espátula ou então utilizando manga de confeitar, tá? Como eu vou fazer alguns trabalhos com bicos nele, eu vou já colocar o adaptador para poder ficar mais fácil, tá? De trabalhar depois e eu não sujar toda por conta da manga. Aí, ó, coloquei o adaptador, então a gente vai cortar para poder encaixar a peça certinho. Como eu vou usar a boquinha do adaptador como molde, né? Como guia para estar colocando o meu chantilly, então eu vou deixar uma pontinha dela aparecer, porque aí eu sei que a quantidade de chantilly que eu vou colocar no meu bolo vai ser suficiente do início ao fim, tá? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Olha só, então eu vou utilizar, tá vendo? O meu adaptador, olha aqui. Vou utilizar o meu adaptador como guia pra gente cobrir e pra gente ter a mesma quantidade de chantilly do início ao fim do nosso bolo aqui, tá? Boa tarde! Tudo bem? Bem-vindos! Olha só, lembrar, tá vendo? Eu gosto de colocar o chantilly assim, a gente dobra a manga, tá? Veste ela com a mão, veste a mão com a manga e vai acrescentando o chantilly. Assim fica mais fácil de você conseguir colocar na manga sem fazer aquela lambança toda. Eu tô utilizando uma manga pequena aqui, eu deveria ter pegado uma maior, mas essa daqui vai dar. Eu tô utilizando uma pequena aqui, tá? Uma manga menor. Mas vocês podem usar a maior também, que dá perfeitamente. A desvantagem dessa daqui menor é que eu vou ter que reabastecer a minha manga mais vezes, tá? Porém, eu não corro o risco de sujar. Que às vezes, quando a manga é muito grande, acaba que essa ponta dela pega na roupa da gente. Então, com essa daqui é bem tranquilo. Então, o que a gente vai fazer?
Encostou, girou. E aí a gente vai colocando o nosso chantilly em todo o nosso bolo, tá? Aqui não tem segredo, é só pressionar mesmo. E ir colocando, ó, o nosso chantilly. Vou abastecer aqui de novo, como eu disse pra vocês, a minha manga é pequena. Abastecer mais um pouquinho. Pra gente finalizar a nossa lateral. Finalizar a lateral, colocar em cima. Eu gosto, gente, de usar essa espátula aqui, ó, tá? De cortar bolo, pra gente tá uniformizando, ó. Agora a gente vai uniformizar o nosso bolinho. Na lateral, ó, gosto sempre de passar, fazer esse movimento, ó. Para que depois o meu bolo não fique com bolhas, tá? Feito isso, a gente vai fazer o nosso processo com a decoração. Utilizando aí as espátulas da Tavares Borges. Olha só, essa daqui é muito linda, gente, olha. Tá vendo? Ela tem os dentinhos e aí não tem segredo. O maior segredo da espátula é leveza na mão e firmeza ao mesmo tempo, tá? Você mantendo a leveza e a firmeza, pode ter certeza que você vai conseguir utilizar qualquer modelo de espátula para trabalhar no seu bolo, tá? Então a gente vai encostar, encostei, tá? Feito isso, nós vamos fazer o quê? Girar a nossa bailarina, ó. Vamos girar a bailarina que movimenta. Deixa eu centralizar aqui, centralizar o bolo também. Ó, é a bailarina que movimenta o seu braço aqui, ele permanece imóvel, ó. Meu braço tá imóvel. Essa mão aqui é que vai fazer o giro, ó. Ela que faz todo o giro da bailarina, tá? Onde a espátula não conseguiu, tá vendo que aqui, ó, por exemplo, ela não conseguiu atingir. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pouquinho de chantilly e vou acrescentar na minha espátula, no meu bolo, quer dizer, desculpa. E aí, onde não deu pra espátula pegar, a gente vai acrescentando mais chantilly para que o seu bolo fique totalmente certinho. Sem barriga, sem fazer cone e nem triângulo, tá? Que é muito comum, às vezes, as pessoas pesarem um pouco a mão ou na parte de cima, ou então na parte de baixo, e aí o bolo ou fica cone ou fica triângulo. Subir um pouquinho, a gente vai, ó, tirando, tá? Procurar sempre deixar
retinho o seu bolo. A parte de cima, já fez vários contos. A parte de cima, ó, encostou levemente e traz pra dentro. Esse trazer pra dentro, tá vendo que eu não tirei quase nada, ó. Só um pouquinho, tá? É só o excesso mesmo. Esse trazer pra dentro, de fora pra dentro, você tem que ter cuidado pra não trazer totalmente pra cá. Senão você tira daqui e coloca aqui na parte de cá, tá? Tira da frente e coloca atrás. E não é só até o meio, levemente inclinado, pra você deixar o seu bolo liso, tá? E aí você consegue tirar todo o excesso para que ele fique perfeitamente liso e uniforme na parte de cima. Feito isso, a gente vai fazer o que novamente? Passar a nossa espátula, ó, novamente. Eu vou passar a minha espátula e já vou olhando tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, se tem mais algum lugar onde eu preciso colocar mais chantilly. Olha só, tá vendo? Eu não tirei quase nada, ó. Só sujei. Então, é de suma importância que a sua mão esteja firme para que você consiga girar a espátula junto com o bolo e, ao mesmo tempo, leve para que você não retire o chantilly que você colocou no seu bolo, tá? Então, ela precisa estar firme e leve. Então, vamos lá novamente, ó. E aí, ó, a gente vai girando e fazendo os detalhes do nosso bolo. Quando eu tenho uma espátula, olha, tipo essa, que esses detalhes aqui são mais fundos, a gente tem que colocar uma quantidade um pouquinho maior de chantilly para que ele consiga atingir os detalhes da espátula sem atingir o nosso bolo, tá? Porque se eu coloco muito pouco chantilly, eu não consigo fazer os detalhes do bolo como deve ser feito, tá? Ó. Porque eu terei que pressionar bem menos a minha espátula, porque eu passei pouco chantilly. Então, não é uma quantidade assim muito grande, porém, não pode ser muito pouco também não, tá? Ó, feito isso, a gente vai pra quina, sempre lembrando de limpar a espátula. Então, toda vez que eu passo a minha espátula, eu limpo ela em outro recipiente. Aqui eu tô usando a mesma espátula que eu usei pra fazer a textura, tá? E aqui é bem de levezinho, só pra gente fazer aí a quina do bolo e ele ficar totalmente reto, tá vendo? Acho que ainda tá torto aqui, peraí. Ó, totalmente reto o nosso bolo, certo? O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu avisei vocês que eu coloquei o adaptador na manga? Eu coloquei o adaptador na manga
pra gente utilizar a mesma tonalidade de cor pra gente fazer alguns detalhes em bicos de confeitar aqui nesse bolo, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns bicos. Aqui. Que a gente vai usar. Ó, deixa eu ver aqui. Esse é o 18, olha. Esse aqui é o pitanga, tá? Número 18. E esse é o mesmo pitanga número 22 que a gente vai usar, tá? Pitanga 18, pitanga 22. Vou começar com o 18. Como o bolo é pequeno, eu vou iniciar com o 18, fazendo uns detalhes pra gente ver como é que vai ficar. E aí, conforme for, se ficar muito pequenininho, eu passo para o 22. Deixa eu pegar aqui só uma guiazinha para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Aqui, gente, eu vou dar uma leve hidratada no meu chantilly, tá? Isso daqui é a calda que eu molhei o meu bolo, tá? A calda que eu molhei o bolo, eu vou hidratar o meu chantilly. Não precisa ser necessariamente leite condensado, tá? Aqui sobrou calda e aí com ela mesma que eu vou hidratar aqui aí, o meu chantilly. Acho que vai ser outro mesmo. Está muito pequeno. Vamos testar esse aqui. E aí, o que acontece? Trabalho com bico de confeitar. Toda vez que você for trabalhar com bico de confeitar, lembrem de estar sempre limpando o bico. Porque quando a gente vai fazendo trabalho, o bico, a pontinha, começa a sujar. E essa sujeirinha, ela acaba tirando um pouco o efeito do bico, tá? Então, olha só, no nosso bolo, o que a gente vai utilizar mais aqui? É o bico com movimento de onda e pitanga. Não tem segredo nenhum, a gente tá aqui com 22, é um pitanga aberto, ó. Então, o primeiro movimento, ó, pressiona e puxa.
Eu vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês, ó. Pressiona e puxa. Olha. E aí ele fica nesse efeito, tá vendo? Que é o efeito de conchinha. Além desse, você pode fazer ele com esse movimento de sobe e desce, de pressionar e puxar, sobe e desce, ou apenas de pressionar, deixa ele fazer a conchinha e puxa. Pressiona, ele faz a conchinha e você sai, ó. Pressiona, ele faz a conchinha e você sai. E aí, o tamanho, você que define, de acordo com a pressão. Olha só, o mesmo bico, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, o mesmo bico, porém com efeitos diferentes, tá vendo? O de cima, pressionei com movimento de sobe e desce. Esse daqui é só pressionar e puxar, tá? Utilizando aí o mesmo bico de confeitar. Além desse, a gente tem um que é o movimento de S. Um S para cima e um S para baixo. Você pode fazer esse S juntinho. Olha. Você pode fazer ele bem juntinho ou você pode fazer ele espaçado, que é um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo, tá? Percebem que eu tô utilizando o mesmo bico de confeitar, tá? Não troquei, é o mesmo, tá? O mesmo bico. Então, para você começar, vocês estão vendo que não precisa de muita coisa. Tô aqui com uma manga de confeitar, um adaptador e apenas um bico. E aí a gente consegue fazer diversas decorações do nosso bolo sem a necessidade de estar comprando muitos utensílios. O que mais que a gente pode fazer com esse daqui? A famosa roseta, né? Que é um movimento. Tem gente que faz de dentro para fora, tem gente que faz de fora para dentro. Eu prefiro fazer de dentro para fora. Que seria o movimento anti-horário, tá? Falei de dentro para fora, mas na verdade é o movimento anti-horário. Tá vendo? E tem gente que faz o movimento horário. Deixa eu limpar. E aí, você pode fazer ou movimento anti-horário ou movimento horário, tá? Sendo assim, o que a gente vai fazer agora? Trocar aqui pra gente fazer um outro detalhe usando o bico perlê, que é esse bico que tem a bolinha, tá? Esse daqui, se eu não me engano, é o 4, isso mesmo. Esse aqui é o 4. Eu vou fazer no 4 porque ele é mais grossinho, mais gordinho, então vai dar melhor para vocês visualizarem o efeito, tá? Esse efeito normalmente a gente faz na lateral. A proposta que eu vou trazer aqui para vocês vai ser como se fosse um vintage cake, tá? Aqui são algumas decorações do que vocês podem acrescentar e agregar nesse bolo utilizando um único bico de confeitar. 2, na verdade, com esse daqui, né? Então, na lateral do bolo, o que a gente pode fazer também? É as correntinhas, ó.
que é encosta, pressiona e sobe. E aí você vai apertando o chantilly, percebem? Olha, vai apertando o chantilly de maneira que ele caia sem você encostar no bolo. Porque se você encostar, fazer esse movimento diretamente no bolo, você vai tirar o chantilly e ele não vai ficar redondinho assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer invertido para vocês verem. Ó, encostei e aí, ó, eu deixo cair, encostei de novo, fiz o primeiro, encostei, deixei cair, subi novamente. Boa tarde, Simone. Subi novamente, tá? E aqui, gente, eu tô usando chantilly mesmo. Então, percebem que todos esses detalhes aqui, não necessariamente a gente vai fazer com uma cobertura que endureça, tá? Você pode sim utilizar aí a ganache, utilizar o buttercream pra fazer. Eles vão te dar aí uma estabilidade de toque bem melhor, bem maior. Mas você também consegue fazer no chantilly, desde que ele esteja bem estruturado no ponto correto, tá bom? Então aqui a gente fez, ó, o babadinho. Esse babadinho você pode fazer ele tanto com esse bico quanto com esse aqui, vai depender da proposta que você estiver trazendo no seu bolo, tá? Com esse daqui também, com esse perlê, a gente consegue fazer coração. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele invertido aqui pra vocês, ó. Pressiona de um lado e puxa. Pressiona do outro e puxa. De cabeça para baixo não deu muito certo, não. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Então, eu vou. Encostei. Pressionei. Fez a bolinha gordinha. Eu vou diminuindo a pressão na manga de confeitar e arrastando ela, tá? Então, ó, pressionei, puxei e vou diminuindo a pressão. E aí, ó, eu tenho um coraçãozinho. Deixa eu ver aqui. E aí eu faço um coração, tá vendo? E assim a gente vai trabalhando na decoração com o bico de confeitar no bolo. Trazer aqui pra vocês de novo, que agora a gente vai fazer essas decorações aqui no nosso bolinho, tá? Vou começar fazendo a ondinha na nossa base, tá? Que é o movimento de pressionar e puxar. Percebeu, ó, percebeu que o biquinho começa a ficar mais sujo, aí lembrem-se de limpar. Pronto. E aí a gente faz a base, tá? Isso aí, Simone, obrigada. Colocar mais aqui chantilly na nossa manga. Que aí a gente vai fazer na parte de cima, a decoração na parte de cima do nosso bolo. Eu vou mudar aqui o bico e vou pegar o 104, que é o bico pétala, tá?
104, que é o bico pétala. E aí, eu vou usá-lo pra gente fazer um babadinho. Porém, ó, o bico pétala, pra quem não conhece, ó, ele é esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? E a parte de dentro dele é assim. Essa parte aqui de baixo, ela é mais gordinha e essa aqui de cima, ela é mais fininha. O que que eu vou fazer? Eu vou girar a parte mais fina para o meu lado, tá? A parte mais fina vai vir para o meu lado e a gente vai começar a pressionar com o movimento de sobe e desce, ó. Movimento de sobe e desce. Mão vai subir e descer. Com o movimento de sobe e desce, para fazer um leve babado na lateral do nosso bolo. O franzido do babado, gente, ele vai depender muito do movimento que você vai fazer na sua mão, tá? Se você quer um babado menos franzido ou um babado maior, você vai fazer um movimento maior. Aqui eu fiz um movimento bem pequenininho mesmo, tá? Como o bolo é pequeno, a gente não quer um babado muito grande. E aí, o que que a gente vai fazer? Ó, ondinha, só que agora, diferente da parte de baixo, a gente vai fazer esse movimento, ó, de subir e descer. Subir e descer. Pronto, fez o movimento de subir e descer, tá? E na nossa lateral, nós vamos trocar aqui novamente. Vou usar aqui o perlê. E nós vamos iniciar o babadinho com ele, tá? Vocês podem fazer esse babado marcando. Opa, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Vocês podem usar, ó, esse, como é que fala? Cortador redondo pra tá fazendo babado, tá? Isso aí, Raíssa, muito bem. Gente, Raíssa foi minha aluna, tá? A aluna aqui do curso de doces, decorados. Personalizados, na verdade, né? Vamos ver aqui. Acho que a gente vai fazer uma outra proposta. Um pouco diferente. Já que a gente vai usar esse aqui. Olha, a gente vai usar esse aqui, ó, de feliz aniversário aqui em cima. Então, eu vou fazer uma outra proposta. Eu ia fazer o babado, mas a gente vai fazer uma outra proposta. Olha só, eu marquei aqui a minha lateral com esse coração. E agora, o que que a gente vai fazer? Aqui, eu tenho, ó, chocobol, tá? E aí, eu misturei nesse meu chocobol o pó prateado, tá? E o que que a gente vai fazer? Nós vamos preencher todo esse coraçãozinho com esse chocobol. Porém, no final, nós vamos fazer um efeito com ele, tá?
Ó. Tá? Boa tarde, Neide. Seja bem-vinda. Gente, a Simone já colocou aí o meu Instagram. Também o Instagram ainda Tavares Bots, que é a empresa que estou representando, que faz esses cakes bots. E também o topo do bolo que a gente vai usar nessa nossa proposta de hoje, tá? Opa. E aqui, gente, não tem segredo não, é só ir colocando as bolinhas. Uma a uma e preenchendo. A gente vai iniciar... Opa, escorrega não. A gente vai iniciar com as bolinhas maiores. Opa, e finalizar com as menores. E vocês vão ver que vai ficar um efeito bem bacana. A espátula que eu usei na lateral do bolo, se não me engano é o número 17, isso mesmo. Foi essa aqui, ó, a espátula de número 17, tá? De acrílico da Tavares. Quem quiser adquirir, só chamar-los no direct aí que eles vão te passar todas as informações de como vocês vão adquirir os produtos deles. As bolinhas é paciência, que aí elas vão aderindo, ó, tá vendo? Aí elas vão aderindo no chantilly. O uso da pinça facilita bastante também para pegar e colocar e vocês vão ver que vai ficar bem legal. Lembrando, gente, que a receita do bolo depois eu passo para vocês. Todo o congresso a Aline faz as receitas editadas, o caderno de receitas, e aí eu posto lá para vocês estarem adquirindo. O recheio que eu fiz, o bolo foi recheio de limão, um recheio muito gostoso, gente, de limão. Recheio de limão cremoso. Ele fica literalmente cremoso, não é um brigadeiro e eu não usei chantilly também nele não, tá? E ele fica uma delícia. Cadê? E aí a gente vai ajeitando as bolinhas de acordo com o marco que você fez no bolo. Não necessariamente, aí vocês podem fazer, gente, é uma ideia que dá pra vocês fazerem com qualquer cortador. Podem utilizar qualquer cortador pra fazer essa ideia aqui também no bolo de vocês. Eita, bolinhas. O maior trabalho mesmo é só pegar a bolinha com a pinça. Que o restante é super tranquilo.
E aí a gente vai colando. Vou virar pra vocês verem como que tá ficando, ó. Tá vendo? Fica bem bacana. E as bolinhas a gente vai colando. Vou pegar umas menores agora. Para dar o efeito desejado aqui. E aí a gente já tá quase finalizando o nosso bolo. Olha como tá ficando. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. A proposta é o coração, uma parte dele tá totalmente preenchida. E a outra parte é como se estivesse esvaindo, tá? E aí a gente vai usar as duas bolinhas, as menores e as maiorzinhas. Iniciamos com as maiores e vamos finalizar com as menorzinhas. Eita, bolinha. Olha só, feito isso, o nosso topo, ele é acrílico no prateado, a gente centraliza e coloca o topo. Olha que lindo que ficou. Deixa eu ver aqui pra vocês. Tampar aqui pra dar pra vocês verem, ó, o topo, tá? Com a nossa proposta do bolo. Deixa eu chegar pra frente pra vocês verem melhor. Olha aí. Tá vendo? Então, o coração ele foi preenchido e aqui ele vai... Vou colocar mais uma bolinha aqui, ó. Pra ficar simétrico. Esse preenchimento com as bolinhas, vocês vão fazendo e vão olhando pra ver se encaixa mais, coloca menos, tá? Vou colocar mais uma aqui, só pra fechar aqui.
Isso. Mais uma aqui. Pronto, olha aí. Pera aí, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó. É um mini bolo mesmo, gente. 10 centímetros. Olha só. Tá vendo? Bem bonitinho. E aí vocês podem fazer tanto no dourado como no prateado. Eu coloquei prateado porque a gente tá usando esse topo de bolo aqui de Feliz Aniversário, que é prateado, tá? Olha que legal que ficou. E com as decorações com bico de confeitar na base. E aqui em cima. Aqui em cima eu usei o 104 pro babado. E usei o 22. O 22 na base e também o 22 aqui, tá? Então, a gente fez assim. Beleza? A lateral, deixa eu colocar aqui de novo. A lateral dele, a gente usou... Deixa eu limpar aqui. Nós usamos, ó, foi essa espátula, tá vendo? A espátula de número 17 da Tavares. E aí ela deu esse efeito riscadinho, tá? Mostrei pra vocês aqui algumas ideias de como vocês podem fazer o trabalho de bico de confeitar no bolo de vocês. Ó, todos esses aqui nós usamos o bico 22, tá? Todos eles nós usamos o bico 22. E esse aqui, junto com o coraçãozinho, nós usamos o 104, que é o... Aliás, nós usamos o 4, que é o perlê, tá? 104 foi apenas o do babadinho aqui de cima, que nós usamos, que foi o 104, que é o bico folha, tá? Então, essa é a proposta, gente. Deixa eu tirar aqui de novo pra vocês verem. Deixa eu chegar bem de pertinho, pra vocês verem como ficou, ó. Tá vendo? Coraçãozinho marcado, ó. Feliz aniversário. Tá vendo que dá pra ver? Ó, feliz aniversário tá em dourado, por isso que tá em prateado, por isso que a gente usou o prata aqui, pra fazer aí essa interação de cor. A gente fez um bolo mais no tom rosinha bebê, bem clarinho, tá? Olha que legal que ficou. Lembrando aí, usamos aí os cake boards da Tavares Boards, tá? O cake boards da Tavares, a espátula também e o topo de bolo. Então foi isso, gente, a nossa proposta de hoje. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até agora com a gente, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês a receita do bolo. Lembrando que ela deu 3 bolos de 10 centímetros de altura. Eu dividi 3 vezes a massa naquelas formas altas mesmo, de 10 centímetros de altura. Então, uma receita dá pra vocês fazerem 3 bolos. Depois eu vou pesar, deixa eu pegar a balança pra vocês verem quanto que ficou pesando esse bolo aqui. Quase 1 quilo. Deu 866 gramas, tá? Que ficou pesando esse bolinho aqui de 10 centímetros, ó, quase 1 quilo. Se a gente levar em consideração aí 100 gramas por pessoa, daria aí para 8 pessoas esse bolo, mas eu considero que dê aí para umas 5 pessoas, que aí 5 fatias dá para comer super bem um bolo desse. E aí vocês podem usar para fazer caixas com docinhos, né, uns kitzinhos com docinhos, com salgadinho e colocar nas caixas de presente. Dá pra fazer a embalagem bonitinha, né, com aquelas caixas com tampas de acetato que você deixa à mostra, tá? Que é uma proposta bem bacana, uma proposta bonita. E aí fica a critério da criação da criatividade de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da live de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar lá no meu direct. O meu Instagram é @thelmasantoscakes. Só me chamar lá, falar que vocês assistiram a minha live aqui do Top Class e que ficaram com dúvida em tal coisa assim, que eu vou responder vocês. Aqui em Belo Horizonte eu trabalho com bolos e doces,
tá? Isso, bolo de mêsversário, muito bem, Raíssa. Tá ótimo pra gente fazer para bolo de mêsversário, que normalmente as pessoas querem um bolo menorzinho, que tem um custo menor. Então esse aqui, ó, tá excelente, tá? Pra fazer mêsversário. Lembrando que aqui em Belo Horizonte eu ministro cursos tanto na área dos bolos decorados quanto também doces personalizados. A Raíssa tá aí, ela foi minha aluna do curso de doces personalizados. Mais à frente, semana que vem, a gente tem vagas aí para o nosso curso de bolos, tá? Então, você que é aí de BH, está interessado em aprender, entre em contato com a gente que vai ser um prazer. Eu já também agradeço a Tavares, a Kelly aí que mais uma vez confiou aí no nosso trabalho, tá? Confiou na gente aí para estar apresentando os produtos da sua empresa, a Aline e todos aí da administração, todos os componentes aí do Top Class. Muitíssimo obrigada, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, gente, chama a gente no direct, tá? Então, beijos e até a próxima!